Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 9, dos versículos 43 ao 45. Novamente um pequeno trecho para nós aqui no evangelho proposto pela igreja. Aqui os discípulos estão assombrados. Eles ainda estão recuperando, digamos assim, a consciência diante de tudo que Jesus havia realizado. Assim está relatado aqui na versão da Bíblia Mensagem. E o que Jesus havia feito que tinha deixado os discípulos tão espantados assim? Ele tinha curado um garoto que tinha fortes convulsões. Ele é trazido pelo pai e dominado por um espírito mau. Ele caía no chão, ficava como morto depois de se debater e babar, enfim. Aqueles episódios de convulsão que, se você já viu, você sabe como é mais ou menos, como é realmente uma cena forte, aterrorizante. Mas eles estão atemorizados aqui, assombrados, não exatamente pelo que o demônio fazia com o garoto, mas pelo que Jesus realizou, pela força dele de expulsar aquele demônio, cuja força havia sido colocada à prova, posta à prova diante de outros discípulos, porque o pai do menino diz: olha, os seus discípulos tentaram expulsar esse demônio do meu filho e não conseguiram, né? Isso está relatado num trecho aqui anterior. Então eles estão espantados com tudo isso que eles estão vendo, com toda a situação, não só com a possessão demoníaca, mas com a força que Jesus tem, a força espiritual a ponto de dominar um demônio que, digamos assim, era indominável para eles ali, porque eles tentaram expulsá-lo e não conseguiram. E aí Jesus vai dizer para eles que o Filho do Homem, ou seja, ele próprio, o Messias, está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. E os discípulos ficam sem entender. Era como se eles estivessem falando uma língua, como se Jesus estivesse falando uma língua desconhecida, porque eles não entendiam. E aqui está o trecho para mim principal de tudo isso. Eles tinham vergonha de perguntar o que Jesus estava querendo dizer. Então eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando, e ao invés de perguntarem, falarem: Senhor, diga claramente o que é isso que você está querendo dizer. Não, eles acabavam ficando em silêncio, mantinham as dúvidas para si. É mais ou menos como aquele aluno que fica na escola sem entender o que o professor está explicando lá no quadro, na lousa, e com vergonha de perguntar e parecer burro diante dos seus colegas, ou com medo da resposta do professor, da professora, ele acaba guardando para si a dúvida. E muitas vezes nós vivemos dessa maneira. Nós não estamos muito bem entendendo o que está acontecendo. Nós só vamos vivendo, né? Isso acontece, eu já me encontrei muito com pessoas assim. Pessoas que vivem de uma maneira atordoada, alucinada. Estão passando por alguma situação e não param para ter calma e para pensar o que fazer. Elas simplesmente vão arranjando as suas saídas, as suas soluções e acham que tudo depende de si mesmas. Mas conosco, com os cristãos, não pode acontecer dessa maneira. Nós não podemos nos colocar no lugar dos discípulos aqui. Estamos vivendo, as coisas estão acontecendo e nós não paramos para saber o que Jesus está querendo dizer para nós diante daquilo que está acontecendo. A gente sempre cita os exemplos aqui de situações más, ruins, problemáticas, mas isso pode acontecer também num tempo de relativa paz na nossa vida, num tempo de prosperidade. Porque a prosperidade ela também nos engana, né? Se a situação problemática ela nos tira de nós mesmos, nos tira do prumo, digamos assim, nos faz querer resolver as coisas à nossa maneira, nos esquecendo de que Deus está no comando, de que há um Jesus que está conosco e caminha e nos ajuda, e que a solução vai vir dele e não de nós mesmos. No tempo bom, digamos assim, no tempo em que as coisas vão bem, nós também saímos do prumo, porque nós nos acomodamos à maneira em que estamos. Nós deixamos de fazer as coisas, nós deixamos de trabalhar na igreja, nós deixamos de cuidar do irmão, nós deixamos, enfim, de viver o cristianismo de fato. E aí, nesse comodismo em que ficamos, também saímos da rota. E a voz de Jesus também, não é ouvida, e nós precisamos ter essa consciência. Os discípulos sabiam que eles tinham que perguntar,
mas não perguntavam porque tinham vergonha. Não sabiam o que Jesus estava querendo dizer e tinham vergonha de perguntar. E nós precisamos ter essa consciência, digamos assim, crítica, de perguntarmos a Jesus: olha, está tudo muito bem na minha vida. E agora? O que eu devo fazer? Olha, está tudo um problema sem fim. Como eu devo agir? Então, que esse evangelho de hoje fique na nossa mente, no nosso coração, dessa forma. Que nós peguemos aqui essa vergonha dos discípulos em perguntar algo para Jesus que eles não estavam entendendo e nós transformemos na nossa vida numa prática diária, de em todos os momentos ouvirmos o que Ele está nos dizendo, qual caminho tomar, que decisão fazer, com quem conversar para quem pedir perdão, com quem reatar laços, de quem nos afastarmos, o que fazer na igreja. A igreja está boa, está tudo indo muito bem. Não, mas há algo a ser feito, e se eu não estou fazendo nada, eu preciso perguntar a Cristo: Senhor, como eu posso ajudar os meus irmãos ali, naquela comunidade a qual eu faço parte? Porque eu não posso ser apenas um frequentador de culto, porque isso não é ser cristão, isso é ser religioso. Então, que nós tomemos para nós esse aspecto dos discípulos aqui, nesse evangelho que a igreja nos propõe hoje, de não perguntarem por vergonha, e nós não tenhamos vergonha de perguntar a todo momento a Jesus o que Ele quer que nós façamos das nossas vidas, o que Ele quer que nós façamos perante as situações que nos acometem dia a dia, perante os momentos em que estamos passando, sejam momentos bons ou momentos maus. Deus abençoe você. Até amanhã.